Glória a Deus, vamos lá, gente. Graças a Deus. Bom dia, Pai do Senhor, para quem já está chegando aí, os irmãos e irmãs que já entraram. Vamos esperar mais um minutinho para a gente iniciar a live propriamente dita, tá bom? Enquanto isso, continue ouvindo aí mais um trecho desse louvor que tem por título Como Flecha. Que sejamos flechas nas mãos de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Vamos lá então, gente. Graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria poder, já no segundo dia do ano, poder estar com vocês aqui, tá bom? Ó, para quem tá online aí conosco, me dê uma ajuda. Me comuniquem aí, me ajudem acerca de duas coisas. Primeiro, o áudio. Se o áudio está chegando bem, se está tendo alguma interferência aí para vocês. E segundo, a imagem. Eu não gosto muito de usar filtro nas lives, mas eu achei aqui um pouco escuro e coloquei esse filtro para clarear um pouco. Então eu preciso da ajuda, da cooperação de vocês e da opinião de vocês sobre, primeiro, o áudio, se está chegando bem, sem interferência, porque está muito quente em Campo Grande hoje. E eu precisei colocar um ventilador aqui no escritório. Eu não sei se esse barulho do ventilador está interferindo aí para vocês. E segundo, a imagem, tá bom? Graças a Deus. Ó, aqui a nossa amiga, irmã Emily, colocou aqui: a paz do Senhor. Amém, Emily, tudo bem? Como é que vocês estão? Pastora, Tami, como é que vai tudo por aí? E a Emily me ajudou aqui escrevendo que o áudio e a imagem estão ótimos. Glória a Deus. Obrigado, Emily. Deus abençoe vocês, tá bom? Que bênção ter vocês aqui nesse que é, embora seja o segundo dia do ano, é a nossa primeira live de 2025. Glória a Deus. Ela respondeu aqui, que bênção. Glória a Deus, a gente tá bem. Graças a Deus, tudo bem. Tô aqui no escritório e a Ju, a movimentação aqui que eu vi fora do escritório, acabou de acordar. Dormiu tarde ontem, né? Paulinho fez ela dormir bem tarde ontem. E o Paulinho tá arrebatado, como sempre. Nesse horário ele tá tendo visão do céu. Mas tá tudo bem, graças a Deus, Emily. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Nossa primeira live e, como eu coloquei no título aí da live, o ano novo e a pergunta antiga, a pergunta velha. Então o tema da nossa live hoje será: quem escolheu Saul, o rei Saul? Algumas pessoas dizem que a escolha de Saul como rei foi uma escolha do povo de Israel. Outras pessoas, e eu faço parte desse segundo grupo, acreditam que Saul foi escolhido por Deus. Então, uns acreditam que Saul foi escolhido pelo povo de Israel e outros, como eu, nós acreditamos que Saul foi escolhido por Deus. E aí tem aquela velha história: Davi foi o rei que Deus escolheu, diferente de Saul, que não foi escolhido por Deus e foi escolhido pelo povo. Eu, particularmente, e a nossa live é para isso, para argumentar, né? O motivo pelo qual eu acredito que tanto o rei Saul quanto o rei Davi, ambos foram escolhidos por Deus. Então essa é a proposta da nossa live hoje, dia 2 de janeiro, aqui em Campo Grande. Como o horário aqui é diferente do horário de Brasília,
São 9 horas e 12 minutos. A maioria dos estados do Brasil, agora são 10 horas e 12 minutos. Então vamos lá. Se você que está comigo aqui agora conhece alguém que tem interesse em reflexões bíblicas, né? Se tem interesse de conhecer um pouco mais a palavra de Deus e, em especial, se você também, como eu, conhece alguém que já ouviu várias opiniões, ou pelo menos 2 opiniões sobre essa questão, né, sobre a escolha de Saul, se você conhece alguém que tem interesse em reflexões bíblicas, em conhecimento bíblico. E, em terceiro lugar, se você, assim como eu, conhece pessoas que também têm esse dilema sobre a escolha do rei Saul, envie aí o convite dessa live para que nós possamos aqui aprender juntos e crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo juntos, tá bom? Nós vamos iniciar a live, mas eu quero saber quem mais está conosco aqui nesse período da manhã. A nossa irmã Emily, lá de São Paulo, lá da cidade de Jandira. Estivemos agora no mês de dezembro, na segunda semana de dezembro. Passamos dias bem agradáveis lá, eu, a minha esposa e o Paulinho, junto com a Emily, toda a família Azevedo, família querida. E a Emily está nos dando a alegria de estar conosco. Além da Emily, quem mais está conosco? Vamos ver aqui, coloque aí no comentário, dê um sinal de vida, coloque aí no comentário para que eu possa citar você aqui, como sempre, em forma de gratidão pela participação e pela presença preciosa de todos vocês, tá bom? Vamos ver quem está aqui conosco. A irmã Roberta escreveu aqui: paz, bom dia. A irmã Roberta lá do estado do Ceará. Nós temos o privilégio, Deus é tão bom, irmãos, que nós somos privilegiados aqui nas nossas lives, né? Nós temos conexões interestaduais. A Emily está lá em São Paulo, a irmã Roberta está lá no Ceará, eu estou aqui junto com a minha família no Mato Grosso do Sul, e Deus está conosco. Onde quer que estejamos, o Senhor está conosco. Ele nos fez essa promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está aqui também conosco o nosso irmão Emerson, que escreveu aqui: paz do Senhor Jesus, amém, meu irmão. Glória a Deus. Como eu disse aqui, a Emily está em São Paulo, a irmã Roberta está lá no Ceará. Irmão Emerson, coloque para nós aí de onde o irmão está participando conosco da live, tá bom? A Emily escreveu aqui: foi muito bom mesmo, já estamos com saudades. Verdade, passou rápido, né? Agora nós estamos esperando vocês aqui em Campo Grande, Emily. Tá bom? Glória a Deus. Vamos ver quem mais está aqui conosco. A irmã Juliana escreveu aqui: Pai do Senhor, pastor, feliz ano novo. Deus abençoe muito o Senhor e a sua família. Amém, irmã Juliana. Feliz ano novo para vocês também. Mande um abraço para o nosso amigo, irmão Pedro. Irmã Juliana e irmão Pedro são aqui do Mato Grosso do Sul mesmo, moram em Dourados, e eu sou privilegiado por tê-los como alunos nos nossos cursos. Eles já estiveram conosco no curso sobre pneumatologia e são alunos inscritos no nosso curso sobre as parábolas de Jesus. Irmã Juliana, fique atenta aí junto com o irmão Pedro. Em breve nós vamos anunciar a data do retorno das nossas aulas, tá bom? Nós vamos começar agora essa semana, de hoje para amanhã, reforçar os anúncios sobre a segunda turma do nosso curso sobre as parábolas de Jesus, e vamos iniciar a segunda turma com a segunda fase, o segundo módulo do nosso curso, tá bom? E vocês que já estão matriculados também farão parte desse segundo módulo, tá bom? Vai ser uma alegria tê-los conosco. A irmã Roberta, Raquel Roberta, lá do Ceará, da cidade de Russas, está aqui conosco também. A Gabi, a irmã Gabi, escreveu: Pai do Senhor, você me conhece desde pequena, sou filha da Daiane e o Marajá, o Alice Jandira. Amém, que bênção, glória a Deus, que bênção, Deus abençoe, tá bom? Você, Gabi, toda a sua família, que bênção. Isso é sinal que eu tô ficando velho, né? Nós moramos aí na região de Barueri e Jandira por muitos anos, e aprove a Deus nos trazer aqui para o estado do Mato Grosso do Sul. Deus abençoe, viu? Obrigado pela participação e por estar conosco aqui em nossa live.
Estamos aqui no Mato Grosso do Sul, irmã Raquel. Aqui na cidade de Campo Grande, na capital do estado. Irmão Emerson colocou aqui, sou de Barueri, São Paulo, Igreja Plenitude do Espírito. Pronto. Então, irmão Emerson é de casa. Membro obreiro aí da Igreja Assembleia de Deus Plenitude do Espírito. Bispo Roberto Conceição, igreja esta que eu congreguei por muitos anos da minha vida, fundada pelo nosso querido e saudoso Bispo Ednésio. Deus abençoe, irmão Emerson. Seja bem-vindo, viu? Que bênção, irmã Juliana. Glória a Deus. Vai ser uma alegria estar com vocês mais uma vez nesse ano, tá bom? Então vamos lá, gente. Enquanto vai chegando mais pessoas, enquanto os irmãos e irmãs que já estão conosco vão se preparando aí, nós vamos entrar no tema propriamente dito. Pergunta que não quer calar: quem escolheu o rei Saul? Deus escolheu Saul? Ou o povo de Israel escolheu Saul? Então a nossa proposta aqui é responder essa pergunta. Como trata-se de uma pergunta que para alguns tem uma resposta e para outros tem uma outra resposta, primeiro eu vou dar aqui a minha visão e vou, como eu já disse no início da live, dizer a vocês que eu particularmente creio que quem escolheu o rei Saul também foi Deus, assim como foi Deus que escolheu Davi. Dito isso, a proposta aqui, depois de responder essa pergunta com a minha visão sobre o texto, eu preciso embasar, eu preciso argumentar essa resposta que eu acabei de dar. Então, se você está comigo aqui também concorda que quem escolheu o rei Saul foi Deus, eu quero te ajudar trazendo textos bíblicos, argumentação bíblica, para fortalecer essa sua opinião. Para você que está conosco e não acredita que foi Deus que escolheu o rei Saul, você acredita que foi o povo de Israel que escolheu Saul, fique conosco e eu vou te mostrar no texto bíblico por que é que nós achamos e acreditamos, né? Não só achamos, mas principalmente acreditamos que foi Deus quem escolheu Saul. E aí você vai poder contra-argumentar, tá bom? A discussão aqui é bem-vinda, o debate é bem-vindo, porque o debate saudável nos faz crescer, entendendo e percebendo também a forma de enxergar de outras pessoas. Particularmente eu não tenho nenhum problema com debate, tá, gente? Tem algumas pessoas que são contra o debate bíblico, mas eu acredito que se o debate bíblico é saudável, respeitoso entre as partes e traz argumentação sólida acerca da opinião de cada um dos debatedores, eu acredito que só enriquece. Essa troca de ideias, de informação, essa argumentação dos dois lados, eu acredito que só enriquece nosso conhecimento e nos faz também respeitar a visão das pessoas que acreditam e enxergam diferente, tá bom, gente? Eu acho muito saudável, entendo que seja muito saudável o debate, tá bom? E qual é a minha dificuldade acerca dessa pergunta? São pessoas que têm visões diferentes da nossa, cristãos, né? Uma pergunta que está dentro do que a gente chama de teologia bíblica, então é uma visão comum entre os cristãos discutir esse assunto, responder essa pergunta. E a minha dificuldade, como eu disse, não é debater, não é argumentar e receber contra-argumentos. A minha dificuldade são pessoas que ficaram engessadas no que diz respeito ao seu conhecimento bíblico, tem uma visão sobre o assunto, não aceita outros argumentos e acha que o seu argumento, a sua resposta é absoluta. São os famosos cabeças duras, né? Então eu tenho dificuldade de lidar com essas pessoas porque elas não são abertas ao diálogo, não são abertas à argumentação. Então, a nossa proposta aqui é, de alguma forma, cooperar com vocês que estão aqui conosco acerca desse assunto. Então vamos lá. Quem escolheu Saul? Quem escolheu o rei Saul? Deus ou o povo de Israel? Para responder essa pergunta, eu até fiz algumas anotações aqui. Para responder essa pergunta, como eu costumo sempre conversar com a minha esposa e também conversar com os irmãos que comentam sobre teologia conosco,
Existem algumas respostas que, embora possam ser respostas simples na sua explicação, não podem ser respostas simplistas. Qual que é a diferença de uma resposta simples para uma resposta simplista? A resposta simples é aquela que traz uma explicação que não é complexa, que não é difícil de se entender. Uma resposta simples, objetiva, direta. Como eu dei aqui. Na minha opinião, quem escolheu Saul foi Deus. Resposta simples, direta e objetiva. Só que quando se trata de embasar e argumentar a resposta dada, nós precisamos aí, dentro da exegese bíblica, precisamos se utilizar de algumas ferramentas para argumentar, para trazer base para a resposta que damos. E por precisar argumentar, por precisar usar algumas ferramentas da teologia bíblica para explicar por que nós acreditamos assim, aí nós precisamos de contexto histórico, de exegese bíblica, em alguns casos de acessar as línguas originais, principalmente observar o contexto do assunto proposto. Então é impossível ser simplista. Existem algumas pessoas que querem respostas simples, e esse é o nosso propósito aqui, simplificar o máximo possível os assuntos que nós tratamos aqui, mas as respostas simples também têm uma argumentação, também tem uma explicação, também existem bases bíblicas, base teológica, base bíblica. Então, por ter todo esse arcabouço ao redor, é impossível ficar só na simplicidade da resposta. Nós precisamos embasar, argumentar, para que a explicação de fato se torne clara. Nesse caso, nós também precisamos utilizar de algumas informações para embasar biblicamente por que é que nós acreditamos que foi Deus quem escolheu Saul. Então eu fiz algumas anotações aqui. Não estranhes, eu vou precisar ler algumas coisas que eu anotei olhando aqui para o caderno. Ó, o caderno está aqui, tá bom? Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. É um pouquinho de letra de médico, né? Fiquem tranquilos, não é hebraico, é português, tá bom? Está escrito no caderno aqui. Tem uma coisa de hebraico lá atrás na lousa, mas aqui no caderno ainda é em português, embora a caligrafia pareça hebraico, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa abordar aqui nessa questão é a seguinte: a relação que existe e a atividade que existe do Espírito Santo no que diz respeito à sua operação, à sua ação, à sua relação com os reis de Israel. Ou seja, tanto reis, quanto profetas e quanto sacerdotes, e vocês sabem disso, eles eram ungidos por Deus, eles eram capacitados por Deus. O Espírito Santo se apoderava deles para que eles exercessem aí a sua função. E esse apoderamento, essa unção que eles recebiam, dizia respeito acerca do propósito e da missão que Deus havia lhes confiado. Então, quando se trata da relação e da atividade do Espírito Santo sobre os monarcas de Israel, sobre os reis de Israel, principalmente depois do cisma. O que foi o cisma? O cisma foi a divisão das 12 tribos de Israel, que antes de serem divididas, era considerado como nação, as 12 tribos, e quando houve esse cisma, essa divisão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos. O reino norte, chamado Israel, e o reino sul, chamado reino de Judá. No reino de Israel, ficaram 10 tribos que compunham esse reino, o reino norte. E no reino de Judá, ficaram apenas 2 tribos que compunham esse reino, chamado reino sul. Então, depois desse cisma, depois dessa divisão entre as tribos de Israel, tornando o que era um reino apenas em 2 reinos, a história bíblica conta que a operação, a manifestação do Espírito Santo sobre os reis, tanto do reino norte, Israel, quanto do reino sul, Judá, foi bem escassa. Até porque, se a gente analisar o comportamento dos reis do reino norte e do reino sul, uma boa parte deles, principalmente no reino norte, tiveram um comportamento bastante distante da vontade de Deus.
Foram reis perversos, reis profanos, reis que se enveredaram pelo caminho do pecado, reis que se curvaram à idolatria, ou seja, causou um afastamento da vontade de Deus, da palavra de Deus e, consequentemente, da presença de Deus. E quando há afastamento da presença de Deus, quando há afastamento da vontade de Deus, quando há um afastamento da prática da palavra de Deus, consequentemente, a atuação do Espírito Santo será cada vez menor. E isso não é só um parâmetro bíblico só para as páginas do Antigo Testamento, tá, gente? Embora hoje nós estejamos numa dispensação diferente da dispensação do Antigo Testamento, essa máxima e esse princípio continua sendo verdadeiro. Quanto mais agradamos a Deus, quanto mais obedecemos a palavra de Deus, mais próximo de Deus estaremos, né? E, consequentemente, teremos uma atuação do Espírito Santo, tanto em nós, quanto através de nós, mais intensa, mais latente, mais palpável. Então, quanto mais próximo de Deus, maior será a atuação do Espírito de Deus. Quanto mais distante de Deus, menor será essa atuação. Em alguns casos, ao longo da história, nós vamos perceber que o Espírito Santo deixou essas pessoas que se enveredaram e mergulharam de cabeça numa vida de pecado, numa vida que desagradava a Deus. Então, esse princípio não é um princípio que permeia só o contexto do Antigo Testamento. Isso continua sendo realidade. Então, no período dos reis, principalmente no Reino Norte, os reis viviam uma vida totalmente distante de Deus, então havia menos atuação do Espírito de Deus no ministério monárquico e na individualidade do ministério de cada rei, tá bom? Agora, antes do cisma, antes da divisão do reino de Israel em 2 reinos, enquanto Israel era apenas um reino formado por 12 tribos, existiram 3 reis, e você deve se lembrar disso. O primeiro rei, o rei Saul, rei o qual nós estamos tratando nessa live. O segundo rei, o rei Davi. E o terceiro rei que atuou como rei sobre toda a nação de Israel, sobre as 12 tribos de Israel, foi o filho de Davi, chamado Salomão. Então, depois que se encerrou o reinado de Salomão, é que houve o cisma, é que houve a divisão do reino de Israel em 2 reinos, ok? Nesse período do reino unificado, antes da divisão do reino, principalmente no ministério de Saul e de Davi, havia uma operação do Espírito Santo, tanto sobre Saul e principalmente sobre Davi, muito intensa, muito marcante, muito poderosa, né? A gente chama na teologia do Espírito Santo, chamada pneumatologia, de manifestação carismática. Carismática pelo fato de vir da origem da palavra dons, que é carisma ou charisma no grego. Então, na teologia do Espírito Santo, conhecida na teologia sistemática como pneumatologia, a palavra carisma ou a palavra carismática diz respeito à manifestação dos dons do Espírito Santo ou da atuação do Espírito Santo na vida de alguém. Então, dentro da pneumatologia, nós chamamos essa ação, essa operação na vida de Saul, no caso, o primeiro rei de Israel, de Davi também, que foi o segundo rei de Israel, de operação carismática, embora seja um termo grego muito usado no Novo Testamento. Como se trata de teologia sistemática, a teologia sistemática abrange tanto textos do Antigo Testamento quanto do Novo para embasar os seus argumentos. Então, carismaticamente falando e pneumatologicamente falando, tanto Saul quanto Davi presenciaram e experimentaram atuações poderosas do Espírito Santo, tá bom? Agora, para falar do reinado de Saul, é impossível ignorar o contexto que antecede a escolha de Saul para ser rei. Acabei de dizer que durante o reinado de Saul e Davi, havia uma manifestação, uma operação na vida dos dois, né, enquanto foram reis, muito marcante, intensa e poderosa. No caso de Saul, principalmente nos primeiros anos do seu reinado.
Mas antes de Saul ser escolhido para reinar sobre Israel, nós precisamos lembrar que o sistema governamental que regia Israel não era o sistema monárquico. Antes de Saul, que foi o primeiro rei, o sistema que regia, o sistema de governo que regia a nação de Israel era o sistema chamado a liderança dos juízes. E o último juiz, de mais de 15 juízes que tiveram sobre Israel, foi justamente Samuel. Samuel, que por sua vez, vocês sabem disso, eu estou só lembrando, exerceu um ministério tríplice. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. E por sua vez foi o último juiz. O que é que faz e o que é que move, que motiva essa ação de sistema de governo em Israel? Do sistema de liderança dos juízes para o sistema monárquico. Em primeiro lugar, Samuel exerceu com excelência o seu ministério tríplice, como juiz, como profeta e como sacerdote. Só que Samuel envelhece. Para vocês terem uma ideia, o impacto do ministério tríplice de Samuel foi tão grande que a história bíblica vai nos mostrar que houve uma restauração da fé de todo o povo de Israel através do ministério de Samuel, que desde a sua juventude, adolescência até a sua velhice, dedicou a sua vida a Deus e dedicou a sua vida ao povo de Israel. Só que ele envelhece. Quando Samuel envelhece, a Bíblia diz que ele começa a trabalhar com os seus filhos para que os seus filhos assumissem o papel de juiz. E o texto diz, em 1 Samuel, que os seus filhos eram juízes em Berseba, que era uma das cidades de Israel na época. A palavra Berseba significa poço do sete ou poço do juramento. Só que os filhos de Samuel, os mais velhos, chamados Joel e Abias, segundo o texto bíblico, a história bíblica, eles não seguem o caminho do seu pai. Se Samuel exerceu com excelência o seu ministério tríplice, de juiz, sacerdote e profeta, os seus dois filhos mais velhos, Joel e Abias, não estavam seguindo o caminho de fidelidade a Deus e de excelência ministerial que o seu pai havia deixado. Se você analisar aí, por exemplo, vou até pegar aqui a Bíblia e as anotações, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, você vai ler o seguinte: aconteceu que quando Samuel envelheceu, acabei de falar da velhice de Samuel, ele pôs os seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel e o nome do segundo era Abias. Acabei de citar para vocês também. E eles eram juízes em Berseba, foi o que eu falei aqui até agora. Versículo 3. Olha só o perfil dos filhos de Samuel, Joel e Abias. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele. Dele quem? Samuel, pai deles. Mas se inclinaram ao enriquecimento e aceitaram suborno e perverteram a justiça. Olha que coisa interessante. Samuel percebe a necessidade de uma renovação no que diz respeito à liderança dos juízes. Eles envelhecem e designa os seus filhos para exercer essa função territorial. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Samuel, Joel e Abias, que foram designados pelo seu pai para julgarem causas, estavam sendo subornados, estavam aceitando dinheiro em troca de julgar as causas de forma indevida. E olha o que o texto diz: e eles perverteram a justiça. Então aqui já há um abismo nessa realidade governamental. Eles foram designados para julgar causas, estavam pervertendo a justiça. Então os filhos de Samuel se tornaram e se comportavam, o perfil deles era de juízes corruptos. Então aqui começa o problema do que diz respeito à transição da liderança dos juízes para a liderança monárquica. É nesse ponto que o versículo 4 do mesmo capítulo 8, se você está com a Bíblia aberta, continue, nós vamos usar alguns versículos aqui para explicar para vocês. Diante desse contexto de corrupção jurídica dos filhos de Samuel,
Joel e Abias, que o versículo 4 diz o seguinte: então todos os anciãos de Israel reuniram-se e foram a Samuel em Ramá. A palavra Ramá significa colina. Versículo 5: e disseram: eis que tu tens envelhecido. Primeiro problema, a velhice de Samuel chega para todos. Por melhor juiz que Samuel tenha sido, a velhice chegou para ele, não tinha mesmo vigor. E os teus filhos não andam em teus caminhos. Segundo problema, velhice de um juiz que, embora fosse um excelente juiz, a idade tinha chegado, e a corrupção dos seus filhos que haviam sido colocados para julgar Israel. Então, os anciãos que eram representantes da nação de Israel, das tribos de Israel, procuram Samuel com esses dois argumentos. Primeiro, Samuel, seu ministério está se encerrando, você está ficando velho. Segundo, a mudança que você está fazendo na liderança, colocando seus filhos, não está dando certo. Porque o problema não é colocar os filhos para governar, para liderar, para ser juiz. O problema é os filhos não corresponderem à altura o que a vocação exige, o que a função exige. Ok? E é isso que estava acontecendo. Joel e Abias, filhos de Samuel, estavam pervertendo a justiça, como o próprio texto diz. Então os anciãos usam esses dois argumentos, e a Bíblia diz que eles pedem um rei que fosse escolhido para ser colocado no lugar de Samuel e de seus filhos. Então, é nesse momento que começa a transição da liderança de juízes para a liderança monárquica, para a escolha de uma pessoa, de um homem, para que fosse rei. Só que aqui tem um problema. Pergunta para mim, pastor, qual o problema? O problema é que, embora o argumento e os motivos usados pelos anciãos sejam plausíveis, cabíveis, ora, se o nosso líder Samuel está envelhecendo, não tem mais o mesmo vigor, logo não vai ter mais condição de ser juiz em Israel, e os filhos dele, que deveriam fazer o papel dele, não estão fazendo isso, se corromperam, não estão dando continuidade ao legado que o pai está deixando, nós precisamos que haja uma mudança na liderança. Só que, embora esses dois argumentos fossem cabíveis, plausíveis, aceitáveis, compreensíveis, a motivação real do povo de Israel, representado pelos anciãos, não eram essas. E eu vou mostrar isso aqui para vocês no texto. Olha o que diz o versículo 5. Não, versículo 4 ainda. Eis que tens envelhecido, teus filhos não andaram no caminho. Agora, pois, já que você envelheceu, os seus filhos não estão andando no caminho, no seu caminho, não estão sendo fiéis à sua posição de líder, nós pedimos, constitui-nos um rei que nos julgue como tem todas as nações. Então, é esse aqui que é o problema. Eles usam os argumentos que eram plausíveis como desculpa para alcançar a vontade deles. E é aqui que começa o problema. E é aqui que começa também a explicação da resposta. Quem foi que escolheu Saul como rei? Deus ou o povo? Então é nesse ponto aqui que o problema começa. Samuel estava ficando velho? Sim. Abias e Joel estavam corrompendo juridicamente? Sim. Só que o que motiva a troca de juiz para rei, primeiro, é a vontade do povo. Se tem uma coisa que não pode prevalecer no meio do povo de Deus, é a nossa própria vontade, a vontade humana, a vontade do nosso coração. Jeremias diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Então nós não devemos deixar a voz da nossa vontade falar mais alto. Nós precisamos que a vontade de Deus prevaleça. Então aqui o povo já está com a dificuldade. Eles usam os motivos plausíveis como desculpa para fazer a sua própria vontade. O que eles estão dizendo? Já que Samuel está envelhecendo, e já que Abias e Joel não estão correspondendo, nós queremos um rei. O caminho não seria esse. O caminho era o seguinte: nós temos juízes governando sobre Israel há muitos anos. O último deles, quem estava julgando, Samuel, foi um excelente juiz. O que a gente faz? Se os filhos não estão dando continuidade, vamos orar a Deus.
Vamos pedir a Samuel, olha, peça a Deus que mostre, que levante, como ele mesmo fez ao longo de todos esses anos, um novo juiz. Já que os seus filhos não estão correspondendo, que o mesmo Deus que levantou juízes anteriores, inclusive Samuel, levante outro juiz. Mas o povo não busca esse caminho. O povo busca o caminho da sua própria vontade. Eu vou repetir. Toda vez que nós, enquanto povo de Deus, buscamos a nossa própria vontade e não preferimos a vontade de Deus, grandes problemas vão começar a acontecer. Além de ser a vontade do povo, e aqui existe uma diferença, porque aqui é nesse ponto que as pessoas que acreditam que quem escolheu Saul argumentam, tá vendo? Que foi o povo que escolheu Saul. Uma coisa é o povo querer um novo rei. É vontade do povo. Agora outra coisa é escolher o novo rei. Existe uma diferença gritante entre isso, eu vou te explicar daqui a pouco, tá bom? Então, em primeiro lugar, o povo usa os motivos cabíveis como desculpa para fazer a sua própria vontade. Em segundo lugar, o padrão, o modelo que eles usam para desejar um rei, segundo o próprio texto, eu vou ler para vocês aqui no versículo 5, foi o sistema que governava outras nações. Então eles estão dentro de Israel. Israel tem um sistema governamental de juízes liderando. Os filhos de Samuel pecam, se corrompem juridicamente. Eles usam isso para pedir um rei. E qual é o modelo que eles têm? Se Israel nunca teve um rei terreno, eles olham o sistema governamental de outras nações. Então eles estão dentro de Israel, mas estão olhando como as nações de fora são governadas. É mais ou menos assim, está dentro da igreja, mas está tendo e usando o mundo como parâmetro para como as coisas devem funcionar dentro da igreja. Você já ouviu falar disso? Você conhece alguém que se comporta assim? Você conhece crentes que se comportam assim? Estão dentro de Israel, porque alguma coisa dentro de Israel não está dando certo, eles usam o modelo de fora de Israel, das outras nações. Está dentro da igreja, porque algum problema está acontecendo, e que fique claro aqui, gente, problema foi feito para ser resolvido. A questão é como resolver os problemas de Israel. Usando os padrões israelitas, buscando direção de Deus, buscando estratégia de Deus, buscando resposta de Deus, ou olhando para fora dos muros de Israel e copiando as outras nações, pagãs, idólatras, incrédulas. É aí que está o problema. A dificuldade não é resolver problemas. A dificuldade é como a gente resolve. Qual o modelo, qual o padrão a gente vai usar? O padrão israelita ou o padrão de fora de Israel? O padrão cristão ou o padrão mundano? O padrão bíblico ou o padrão ideológico, social? O povo de Israel preferiu ter como modelo as outras nações. As nações de fora, que não serviam o mesmo Deus, que não tinham a lei de Deus como padrão jurídico, civil e moral, nem tampouco cerimonial. Então eles vão buscar um padrão de fora para resolver um problema que está dentro. Isso aqui é muito sério. Vou até repetir. Israel, representado pelos anciãos, vão reivindicar uma mudança de sistema governamental, de juízes para rei, usando como pretexto o problema que estava acontecendo na administração, e vão mostrar que o padrão que eles querem não é um padrão israelita, é um padrão das outras nações. Ou seja, eles tentam e querem resolver um problema de dentro com padrões de fora, com estratégias de fora, com soluções de fora. Então eles pedem um rei, porque segundo eles queriam um sistema governamental igual ao das outras nações. É aqui que começa a resposta da nossa pergunta. Por isso que eu disse, tem pergunta que é simples, mas não é simplista, porque a argumentação precisa ser embasada. Nesse período, e aqui nós vamos mudar para a próxima página das anotações, aqui vou mostrar para vocês de novo. Anotei hoje cedo para falar para vocês aqui, tentei preparar da melhor forma possível para abençoar vocês. Nesse momento, e aqui eu vou começar a mostrar para vocês por que eu acredito que foi Deus quem escolheu Saul. Tudo que eu li aqui para vocês está no capítulo 8.
Aí Samuel vai orar a Deus. E Deus diz assim a Samuel: Samuel, não fique triste, não fique chateado, porque eles não estão rejeitando você. Eles não estão rejeitando seus filhos. Embora os seus filhos, Joel e Abias, sejam problemas, embora eles tenham administrado da maneira errada, o problema não é você nem eles. O problema é que o povo já decidiu que quer um padrão igual das outras nações. Então eles não, quando o povo escolhe agir, se comportar e deseja viver uma vida padronizada pelas nações, pelo mundo, vou usar uma linguagem aqui bem popular, não é o líder humano que está sendo rejeitado, é o próprio Deus. É isso que Deus diz a Samuel. A resposta de Deus para a oração de Samuel é a seguinte: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E já que eles estão rejeitando a mim, atende o pedido deles. Olha que coisa séria. Deus queria? Não queria. Mas, porque o povo queria e preferiu a sua vontade, Deus deixou. Tá vendo que coisa séria, gente? Deus não vai lutar contra a minha vontade. Ele vai mostrar qual é a vontade dele e vai propor para mim e vai me dar recurso, vai me capacitar, vai me ajudar se eu quiser viver a vontade dele. Ele vai me ajudar a viver a vontade dele. Mas ele não vai me forçar a viver a vontade dele. Por isso que tem muitas pessoas hoje, até os dias de hoje, que elas começam a fazer a sua própria vontade já esperando cair um raio na cabeça. Aí não acontece nada. Deus não intervém, Deus não põe a mão, Deus não joga o carro dele para fora da pista, Deus não põe ele no leito de enfermidade. Ele diz: então, já que Deus não fez nada comigo, então vou continuar. O fato de Deus não interferir com alguma ação não quer dizer que ele aprova. Por isso que Deus, ele nos orienta, ele mostra o caminho, ele revela suas leis, os seus estatutos, os seus preceitos, os seus mandamentos, mas ele não nos obriga. Porque ele quer que nós o sirvamos de bom grado, de coração, porque o amamos, não porque nós temos medo do que ele possa fazer contra nós. Então, nesse caso aqui, Deus ouve a oração de Samuel e diz o seguinte: Samuel, eles não querem mais ser regidos pela minha vontade. Eles não estão rejeitando a sua liderança como homem, Samuel. Eles estão me rejeitando como Deus. E como todas as vezes que o ser humano rejeita a Deus, Deus permite que a vontade humana seja feita. Só que as consequências de viver a minha vontade em detrimento da vontade de Deus pode e certamente nos levará a caminhos tortuosos. Tanto é que Deus avisa, diz assim: dá ao rei que eles querem. Mas explica para eles. Aí começa lá a partir do versículo 10 do capítulo 8 de 1 Samuel, tudo o que ia acontecer com essa mudança de gestão governamental. Eles querem o rei? Dê, porque eles estão rejeitando a mim como Deus. E quando o povo rejeita a Deus, Deus deixa o povo viver conforme a sua própria vontade. Eles querem o rei? Dê um rei. Só que avise a eles: a partir do momento que eles escolherem, a partir do momento que o rei assumir, eles vão ter todas essas consequências, que eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas depois você leia do versículo 10 do capítulo 8 de 1 Samuel, quais seriam as consequências de ter um rei sobre Israel. Aí no capítulo 9, e é aqui que eu digo, por isso que eu não acredito que quem escolheu Saul como rei foi o povo. Foi Deus que o povo pede, mas quem escolhe é Deus. Porque no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 27, algumas coisas vão acontecer, algumas circunstâncias vão se desdobrar, que mostra que o povo de Israel não teve interferência nenhuma nesse processo de escolha do novo rei. Capítulo 9 começa a contar o seguinte: no versículo 3, somem as ovelhas de Quis, o pai de Saul. Ok? Capítulo 9, versículo 3 diz assim: eu disse ovelhas, mas é jumenta, tá, gente? Somem as jumentas do pai de Saul, que era Quis. Ó, e as jumentas de Quis, pai de Saul, haviam se perdido, pelo que disse Quis a seu filho Saul: toma agora contigo um dos seus criados, levanta-te e vai à procura das jumentas. Então, a escolha de Deus
de Saul como rei começa com o sumiço das jumentas do seu pai chamado Quis. Foi o povo que fez as jumentas sumirem. Israel quer um rei, pediu um rei, escolheu um rei. E para escolher um rei, eles escolhem Saul. E para escolher Saul, eles fazem as jumentas do pai de Saul desaparecer. Então não foi o povo que escolheu. Circunstâncias aconteceram e Deus interviu para conduzir Saul à função de rei. Ok? Então, eu não gosto muito de usar essa expressão porque as pessoas que, mal intencionadas teologicamente, questionam essa expressão. Mas nós, no meio pentecostal, nos acostumamos a usar essas duas expressões. Vontade soberana e vontade permissiva. Aí os maldosos, que não têm argumento, que ficam usando espantalhos teológicos, dizem, então quer dizer que Deus tem duas vontades. Se Deus tem uma vontade soberana e uma vontade permissiva, quer dizer que Deus tem duas vontades. Aí a gente é obrigado a dar carteirada, né? Isso são duas expressões. A vontade de Deus é soberana. Só que, como aconteceu no caso dos filhos de Israel, quando o povo rejeita a Deus e faz as suas próprias escolhas, o Deus que é soberano permite que o povo trilhe o seu próprio caminho. Ok? Então vamos lá. Até porque Deus não tem plano B nem C. O plano de Deus é um só. Só que quando o coração do homem se endurece, quando o coração do homem prefere a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus, Deus diz, então segue o caminho de vocês. Se vocês não querem viver a minha vontade voluntariamente, amorosamente, eu vou deixar vocês trilhar o caminho de vocês e vocês vão ter as suas consequências. Então, nesse processo, as jumentas de Quis some e Quis, que era o pai de Saul, diz, agora pega um servo meu e leva esse servo para te acompanhar em busca de achar as jumentas que estão perdidas. Então é aqui que começa. Depois, vou olhar aqui na anotação, Saul e o servo de seu pai, que estava o acompanhando, caminha por várias regiões. Primeiro ele vai para a montanha de Efraim, depois ele vai para a terra de Salissa, depois ele vai para a terra de Salim, depois ele rompe o território da sua tribo, da tribo de Efraim, e vai para o território de Benjamim, e mesmo assim ele não acha a jumenta do seu pai. Está aqui no versículo 4 do capítulo 9. Então ele passou pela serrania de Efraim e atravessou a comarca de Salissa, mas não acharam as jumentas, ou não as acharam. Em seguida passaram pela terra de Salim e nada. Atravessaram a terra de Benjamim e não as encontraram. Então perceba o que está acontecendo no cenário israelita e a intervenção de Deus para conduzir Saul para assumir a condição de rei de Israel. Não foi o povo, não foi a ação do povo. O povo pediu, Deus deu. Só que tudo o que acontece mostra uma intervenção divina para Saul chegar até o dia em que ele foi ungido como rei. Tá bom? Aqui acontece ainda, eles chegam, depois de andar por todos esses territórios que eu mostrei para vocês, eles chegam na terra de Zuf, versículo 5. Olha o que está escrito. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao jovem que estava com ele, vamos voltar, não seja que meu pai se esqueça das jumentas e comece a se preocupar conosco. Então depois de andar por todos esses territórios que eu acabei de ler para vocês, eles chegam em Zuf. Em Zuf, Saul já queria desistir. Foi em vários lugares, passou por vários territórios, várias cidades e povoados, não achou, cansou. E na mente dele, ele diz o seguinte, vamos voltar para casa, porque daqui a pouco o meu pai, que nos mandou vir preocupado com as jumentas, vai se preocupar com a gente. Então ele ia desistir, ele ia voltar para casa. Aí a Bíblia diz no versículo 6 que o servo que o acompanhava, por isso que é bom andar com servo, né, gente? Porque a visão do servo nunca é uma visão de desistência. A visão do servo é sempre uma visão de avançar, de permanecer no objetivo, de continuar tentando. Isso aqui já é aplicação, tá? Coisa de pregador. Então, o servo dá um conselho, diz, olha, já a gente está em Zuf. É nessa região aqui que tem um homem de Deus. Então, antes de voltar para casa, antes de desistir,
Vamos procurá-lo. Porque quem sabe ele, que é homem de Deus, nos mostra, nos diz alguma coisa sobre o paradeiro das jumentas perdidas. Isso aqui está no versículo 6. Olha o que o texto diz. Porém ele respondeu-lhe, precisamente nessa cidade há um varão de Elohim. Então entenda uma coisa. Depois de andar por várias terras, várias cidades, vários territórios, Saul, que foi enviado pelo seu pai para achar jumentas perdidas, e que já havia sido escolhido por Deus, tá? Para ser o novo rei de Israel, chegou, depois de tanto andar, chegou no lugar onde a resposta estava, e estava pensando em recuar. Se não fosse o conselho do servo, ele teria voltado para casa. Então, às vezes, depois de ter andado tanto, aplicação de novo para você, tá? Depois de ter andado tanto, a gente está mais perto do que a gente imagina, da resposta que a gente precisa, e a gente está pensando em voltar atrás, está pensando em desistir. Você já caminhou tanto, você já avançou tanto, você já se desgastou tanto, correu tanto em busca desse objetivo. Só porque não deu certo você cansou, você quer recuar? Saul é um exemplo disso. Ele já estava no território onde o homem de Deus, que tinha a resposta que ele estava buscando, estava. E por causa do conselho de um servo, em vez de atender a sua vontade de desistir, eles vão em busca de Samuel. Olha o que está no versículo 6, vou ler de novo. Porém ele respondeu-lhe, precisamente nessa cidade há um varão de Elohim, que é varão insigne. Todas as coisas que ele diz acontecem sem falta. Vamos, pois, para lá, quiçá diga o caminho por onde havemos de ir. Se você está acompanhando na sua casa com a Bíblia na versão Almeida Revista Corrigida, atualizada, Almeida Corrigida Fiel, NVI, NVT, e a versão que eu estou lendo é diferente, porque eu estou lendo na Bíblia BTX, tá, gente? Estou lendo na Bíblia BTX. Por isso que a versão é um pouco diferente. Mas não estranhe não, é a Bíblia, tá? Então, por conta desse conselho do moço que o acompanhava, do servo de seu pai Quis, Saul, que estava prestes a desistir, mesmo já tendo chegado no lugar onde a resposta seria liberada sobre ele, ele insiste um pouco mais e sai em busca da figura profética de Samuel. Aí, só para a gente caminhar para o final aqui, depois que eles encontram Samuel, algumas coisas, por obra do Espírito Santo, começam a acontecer. Embora, penso eu, que o Espírito Santo já estava trabalhando ainda aqui nos bastidores, desde que as jumentas foram perdidas, tá, gente? Mas, a partir do versículo 15, algumas operações carismáticas, pneumatológicas, intensas e poderosas do Espírito Santo começam a se dar. Primeiro, Deus revela a Samuel, um dia antes da chegada de Saul e do seu moço, que Deus estava enviando. E aqui, gente, cai por terra toda a argumentação de quem pensa, de quem acha que quem escolheu Saul foi o povo de Israel e não Deus. Olha o que diz o versículo 15. Aqui não tem como argumentar mais. Ó. E um dia antes, Deus revela a Samuel um dia antes sobre Saul. E diz o seguinte: um dia antes que Saul chegasse, Deus, Yahweh, havia revelado a Samuel ao ouvido, dizendo: amanhã, a esta hora, te enviarei um varão. Tá entendendo, gente? É Deus que envia Saul até Samuel para ser ungido. Não são os anciãos de Israel, não é o povo de Israel, é Deus. E Deus revela, dizendo: Samuel, amanhã. Se você ler o versículo 15 e 16, você vai perceber que Deus revelou até a hora. Amanhã, tal hora, eu vou enviar até você um homem, um varão, e você vai ungir ele como rei. Simples, é Deus quem escolhe. Porque isso aqui é até um parâmetro, um padrão
em um conceito missionário, né? Deus escolhe e envia. Então, Deus só envia Saul até Samuel porque ele já tinha escolhido. Pelo amor de Deus, gente. Aí, algumas pessoas, e eu vou repetir, eu não estou ignorando, desrespeitando, zombando, em momento nenhum, de quem pensa que foi o povo que escolheu Saul por ignorância, porque não teve muito acesso a conhecimento. A minha dificuldade são os cabeças duras, que nada que você mostre para eles na Bíblia faz eles chegarem a conclusão nenhuma. Eles morrem abraçados com aquilo que eles acham que acreditam, mas que não tem base bíblica. Gente, o que eu acredito, se não tem base bíblica, não se sustenta. Então o próprio Deus revela a Samuel um dia antes, diz o seguinte: amanhã, a tal hora, eu vou enviar você. Por que Deus enviou? Porque ele já tinha escolhido. Não é Deus envia o que o povo escolhe, não. Deus envia porque ele mesmo já escolheu. Ok? Deu para pegar isso aqui? Vocês estão entendendo aí, gente, o que eu estou falando? Vamos ver se vocês estão aí ainda. A irmã Raquel Roberto escreveu: vamos compartilhar essa live. Deus abençoe, minha irmã. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão aqui escrevendo. Se vocês estão entendendo, estão concordando. Se tiver algum contra-argumento, fica à vontade, tá, gente? Como eu disse, o debate é saudável. A irmã Elaine escreveu: Pai do Senhor, pastor, feliz ano novo para você e sua família. Amém, minha irmã? Para você também, Deus abençoe. Glória a Deus. A irmã Raquel Roberto está firme lá em Russas, no Ceará, acompanhando nossa live. Obrigado, minha irmã. Então, segundo, isso aqui tudo obra e manifestação do Espírito Santo. Deus revela a Samuel um dia antes que Saul seria enviado até ele. Deus que envia, tá, gente? E Deus só envia quem ele escolhe. Segundo, Deus aponta e avisa a Samuel que Saul era o homem. No dia seguinte, quando Samuel vê, Deus diz: esse aí é o homem que eu disse que ia te enviar. Obra do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo. Terceiro, Deus revela a Samuel que o problema das jumentas perdidas já havia sido resolvido. Eu não vou ler aqui para não estender mais a live, mas eu estou pontuando. Vocês procuram lá no capítulo 9. O primeiro ponto está no versículo 15 e 16. O segundo ponto, versículo 17 e 18. E esse terceiro ponto no versículo 20. Então, primeiro, Deus avisa Saul um dia antes e revela a hora em que Saul seria enviado para Samuel, certo? Segundo, quando Samuel, um dia depois da revelação, vê Saul, Deus diz: é esse aí, ó. E terceiro, quando Saul encontra Samuel, depois de um primeiro contato, de uma conversa inicial, Samuel diz assim: olha, tem outra coisa, as ovelhas do seu pai que foram perdidas já foram achadas. Então isso aqui é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo revela para Samuel com antecedência que Saul seria enviado por ele. O Espírito Santo testifica, mostra, aponta para Samuel quando vê Saul, ó, esse é o homem que eu te falei. E terceiro, o Espírito Santo revela para Samuel que as jumentas, as quais Quis havia perdido e Saul estava procurando, já tinham sido achadas. Isso aqui é obra do Espírito Santo. É Deus purinho no negócio, como diz os pentecostais. E por último, no versículo 10. E aqui, gente, aqui, se ainda tiver alguém que acredita que foi o homem, foi Israel que escolheu, é porque o povo diz: não, irmão, quem escolheu Davi foi Deus, mas quem escolheu Saul foi o homem. Se tem alguém que ainda acredita que quem escolheu Saul foi o homem, foi o povo de Israel, isso aqui vai fazer você ver de outra forma. Versículo 10. E tomou Samuel a redoma de azeite e derramou-a sobre a cabeça. Cabeça de quem? Saul. E o beijou e disse-lhe: não te tem ungido Yahweh, ou Adonai, ou o Senhor, por governante sobre o seu povo, sobre Israel? Olha isso aqui, gente. Samuel, representante de Deus,
Pega o óleo, versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Pega o óleo, derrama o óleo na cabeça de Saul e diz assim: porventura, Deus não te ungiu para governar sobre Israel? Pastor, mas isso não prova nada. Vou até respirar. Pastor, isso não prova nada. O óleo na cabeça é só uma cerimônia. O homem também pode derramar óleo na cabeça do outro homem. Não quer dizer nada. Então vamos lá. Primeiro, já mostrei para vocês aqui que Saul foi enviado por Deus até Samuel. Ok? Ponto. Segundo, se você tiver acesso à liturgia judaica e estudar sobre o que representa a cerimônia de derramamento do óleo sobre a cabeça, você vai fazer duas descobertas. Primeiro, a unção, ela tinha um propósito quádruplo. A unção representava a escolha, a unção representava consagração, a unção representava a presença de Deus e a unção representava a capacitação de Deus. Disso aqui ninguém duvida. Unção, Deus unge quem escolhe, Deus unge quem ele consagra, Deus unge na presença dele, né? Toda unção partida é vinda de Deus. Tem a presença de Deus manifesta, Deus está presente. E Deus capacita. Por quê? Porque a unção liberada, derramada sobre alguém, não era só para separar e consagrar, era para habilitar essa pessoa a exercer a tal função. Então a unção não é só designação de separação. A unção é capacitação para a realização da missão ou da tarefa. Então o óleo na cabeça no Antigo Testamento representava, primeiro, escolha, segundo, consagração, terceiro, presença de Deus e quarto, capacitação. Então o Deus que escolhe é o Deus que separa, o Deus que separa é o Deus que se manifesta, que está presente, e o Deus que se manifesta e está presente é o Deus que capacita, ok? Então, se a escolha é humana, quem tem que consagrar é o homem, quem tem que estar presente é o homem, e quem tem que capacitar para a obra é o homem. E aí? Não pode o povo escolher e Deus dizer, o povo escolheu, então, já que o povo escolheu, eu vou consagrar, separar para fins sagrados, eu vou estar presente, e a presença de Deus é a confirmação da chamada, da escolha, e eu também vou capacitar ele. Não, se é Deus quem escolhe, ele consagra, ele está presente, ele capacita. Agora, se é o homem quem escolhe, é o homem que tem que consagrar, é o homem que tem que estar presente e é o homem que tem que capacitar. Então, a cerimônia da unção de Saul e a unção de qualquer outro rei, de qualquer outro sacerdote, de qualquer outro profeta na Bíblia, traz essa confirmação de que foi Deus quem escolheu, de que foi Deus quem consagrou, de que foi Deus quem se fez presente, afirmando e confirmando a escolha, e é Deus quem capacita, quem, pelo poder do Espírito Santo, habilita essa pessoa a exercer a função. Então, se Samuel ungiu Saul, foi porque Deus escolheu, Deus consagrou, Deus fez presente e Deus capacitou. Ok? Segundo, ainda dentro da liturgia cerimonial de consagração e unção de um rei em Israel, o representante de Deus no ambiente também era uma confirmação da escolha divina. E quem é que ungiu Saul? Samuel. E quem era Samuel? Juiz, profeta e sacerdote. Representante de quem, meu povo? De Deus. Então, se Deus envia um representante dele para ungir, é sinal que ele, Deus, escolheu. Tanto é que quando Deus rejeitou Saul, Deus mandou o mesmo Samuel dizer, agora vai lá e unge outro. Porque esse aí eu escolhi, mas o comportamento dele não me agradou e eu estou rejeitando. Ok? Deu para pegar isso aqui? Então, resumindo o assunto da nossa live.
respondendo a pergunta, quem escolheu Saul? Deus. Por quê? Porque Deus envia um representante, Samuel. Segundo, Samuel unge, e a unção representa escolha, representa consagração, representa presença de quem escolhe, no caso Deus, e representa capacitação. Então Deus envia Samuel, que é o seu representante. Samuel vai em nome de Deus. E a cerimônia da unção é Deus dizendo, eu escolhi, eu consagrei, eu estou presente, confirmando a escolha, e eu vou capacitá-lo. Ok? Então, essa é a resposta e os argumentos para o fato de que, com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, foi Deus quem escolheu Saul. Pelo amor de Cristo, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Quem escolheu Saul não foi o homem, quem escolheu Saul foi Deus. Repita comigo, quem escolheu Saul foi Deus. Tá bom, gente? Que bênção estar com vocês aqui. Antes de sair aqui da live, deixa eu interagir, cumprimentar mais alguns irmãos que foram chegando aqui, mais algumas irmãs que foram chegando. Vamos lá. Silva, deve ser o sobrenome do irmão, né? Escreveu, Pai do Senhor, meu amigo, amém. Difícil, hein? Verdade, varão, mas Deus dá graça, né? Não é difícil não, é o povo que complica, mas é fácil. Colocou aqui forte. Olha quem chegou. Vem cá. Vem cá. Tia Emily falou que queria ver você aí, ó. Vem cá, sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Vamos aqui ler. Dá Pai do Senhor pros irmãos? Dá Pai do Senhor pros irmãos? Lê. Você quer ler? Aí o Paulinho tá pedindo pra ler, gente, ó. Olha lá pros irmãos, olha lá pros irmãos. Olha lá os irmãos. Depois a gente lê. Manda um beijo pros irmãos. Cadê o beijo? Aí, o Paulinho é estudioso, ó. Tá querendo ler. Cadê o beijo dos irmãos? Lê pros irmãos, lê. Lê pros irmãos. Papai. Papai. Aí, gente, Paulinho veio ver vocês. Então vamos continuar lendo aqui, pra gente encerrar. Nosso irmão Silva colocou aqui, calma, meu pastor, rapaz, tô calmo, tô tranquilo, graças a Deus. A irmã Raquel Roberta, glória a Deus. Nosso irmão também colocou glória a Deus. Isso, irmã Raquel, colocou aqui, foi Deus quem escolheu. É o Gabriel que tá aqui, maravilha, Gabriel. Deus abençoe. Lá de Nova Bahia, Deus abençoe. Meu Deus, filho, você quer que o papai come o papel? Quer que o papai come a palavra? Delícia. Delícia. Cadê o beijo dos irmãos? Você não mandou beijo pros irmãos hoje? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Vamos lá, para despedir dos irmãos, filho. Está aqui a irmã Silviane Pinheiro. Paz, pastor, feliz ano novo. Deus abençoe, amém, minha irmã. Paulinho quer que eu coma papel, gente. Quer que eu coma a palavra, filho? Deus abençoe, irmã Silviane. Feliz ano novo para você também, minha irmã. Olha lá, a irmã falou que você é uma coisa linda, filho. Olha lá. Olha lá. Olha lá, o Gabriel também deu Pai do Senhor. Pai do Senhor, Paulinho. Gente, que bênção, viu? Obrigado por você estar aqui conosco. Agora eu vou ali tomar um café com o Paulinho. Mais uma vez, feliz ano novo para todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente esse ano de 2025. Que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, tá bom? Obrigado por estarem conosco. Até uma próxima. Fiquem com Deus em nome de Jesus.